Com a palavra o deputado Mário Herenguin. Muito obrigado, presidente. Sul, 20 minutos. Minas Gerais, 25 minutos, PDT Minas Gerais, 25 minutos. Muito obrigado, presidente. Lá em Minas Gerais, nós somos Eringer mesmo. Essa pronúncia já vem sendo abrasileirada desde 1824. Na verdade, senhoras e senhores, eu estou aqui hoje com a oportunidade do grande expediente e queria introduzir alguns temas e conversar sobre alguns assuntos, e aí eu pediria aos amigos, aos novos colegas deputados e deputadas, que se quisessem apartear-me, que o fizessem mais ao final da minha fala, em função, inclusive, da minha linha de raciocínio. Evidentemente que as construções que se fazem no nosso país, elas são construções feitas de maneira quase que o mesmo da mesma coisa, do mesmo jeito. Eu vim aqui hoje foi para reclamar. Eu vim aqui hoje usar essa oportunidade para dizer às senhoras e aos senhores que as construções de soluções para as vozes que a rua nos trouxe são soluções pernetas, sem o prejuízo do preconceito, que não assim, não admito que seja isso, mas o que nós estamos fazendo é a mesma coisa que já foi feito e de maneira que as pessoas não vão auferir, ao final desse processo, nenhum ganho, nenhuma vantagem. Se não, vejamos. A proposta dos 100% do royalties do petróleo e do pré-sal, oferecida à nação como a solução para a educação, veio aqui para essa casa, foi votada nessa casa, foi modificada nessa casa, e uma modificação precisa que trouxe efetivamente recursos para a educação a partir de agora e já, num volume suficiente, inclusive para abrir espaço para a oferta de 25% desses recursos para a saúde, feito numa combinação, num acordo desse plenário, foi ao Senado. Foi ao Senado e do Senado volta maquiada. A oferta que veio do Palácio do Planalto, a oferta que veio do governo, não oferecia nada para a educação, a não ser a expectativa de alguns próximos 10 anos, a partir de uma rentabilidade do Fundo Social, se colocasse alguma coisa para a educação. Não temos tempo, não temos prazo, senhoras e senhores, para esperar 10 anos para investir em educação no Brasil. Quem é, em sã consciência, que orientaria um filho, uma filha, para seguir a carreira de professor? Quem faria isso, sabendo que mal remunerados, desrespeitados e enganados, estariam eles, seus filhos, traçando o mesmo trajeto que eles traçam hoje? Não é possível que as ofertas que se fez e que se faz como solução para as vozes da rua sejam ofertas do me engana que eu gosto. Essa oferta, senhor presidente, essa medida vai voltar para o plenário, parece-me que hoje, e vai voltar de lá com a modificação feita pelo Senado, que atende exatamente a tese de que não precisa de dinheiro agora, que o dinheiro pode esperar para a educação 10 anos. Vem de lá, já saiu, já foi publicado nos jornais, o prejuízo para a educação é de 175 bilhões. E no discurso externo, dizem que nós não demos os 100% para a saúde. 100% de nada, gente, é nada. Nós demos 75% para a saúde de 300 bilhões. E agora lá do Senado vem a modificação para encolher esse recurso, que é um recurso bem-vindo, necessário e importante para a nossa sociedade. Há quanto tempo a gente vem falando que educação, 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 e a gente não vê solução? Os nossos professores ainda não ocuparam essas galerias. Cadê os aposentados ocupando essas galerias? Mas aqui já vieram as corporações, aqui já vieram os mais preparados, os mais bem remunerados, aqui já estiveram os procuradores, aqui já estiveram os advogados da Defensoria Pública. Cadê o povo? Cadê o atendimento ao povo? Cadê os 30 milhões de aposentados desse país que estão esperando justiça há muitos anos? Cadê o povo? Cadê os professores que poderão estimular os seus filhos a seguir uma carreira digna, uma carreira decente, a melhor carreira que se pode desejar dentro de uma sociedade? Que a carreira de professor é o mestre, a pessoa que nos muda, que nos transforma e que transforma a sociedade. Estamos fazendo o discurso
das mesmas coisas do mesmo jeito. Estamos enganando de novo a sociedade com essa proposta, e essa proposta não pode e não deve vingar. Senhor presidente, senhoras e senhores, ontem, com festa, pompa e circunstância, meu amigo Mauro Benevides tem a prerrogativa de apartear-me no momento que quiser. A palavra. Nobre deputado Mário Henrique, primeiro saudar a presença de Vossa Excelência no grande expediente. Vossa Excelência, que na legislatura passada foi sem dúvida algum dos melhores parlamentares desta casa. Obrigado. Ao retornar já agora, nessa sessão legislativa, Vossa Excelência recupera aqueles meses em que aqui não esteve conosco, trazendo com o brilho da sua participação a certeza de que Minas Gerais escolhe bem quando manda Vossa Excelência como seu representante para esse plenário. Então eu diria apenas a Vossa Excelência, nesse seu raciocínio, a nossa carta na instituição do bicameralismo, ela é sábia. Se o Senado, na sua oração, agora na tribuna da Casa. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e digo que a óbvia solução é exatamente essa. Vossa Excelência conclamar o plenário para restabelecer aquilo que soberanamente essa Casa decidiu alguns dias atrás. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Mauro Benevides. É sempre uma honra ser aparteado pelo grande companheiro. Trabalhamos aqui nas últimas 2 legislaturas. E o deputado Mauro Benevides, ele tem direito a todas as prerrogativas com relação ao comportamento nessa casa. Primeiro, que conhece todo o regimento. E segundo, que tem uma história muito bonita em favor do Brasil. Muito obrigado pelo seu aparte. E eu quero continuar aqui, senhoras e senhores, tratando de um segundo assunto que eu também considero mais da mesma coisa, do mesmo jeito. Ontem, com pompa e circunstância, foi-se lançado o programa para salvar a saúde do Brasil. Senhoras, senhores, quem é que não quer médico para todos os cidadãos? Não é que alguém esteja contra isso. O que acontece é que, mais uma vez, como uma cortina de fumaça, tenta-se julgar a responsabilidade da gestão ineficiente, da falta de recurso, da falta de comando na administração da saúde, numa categoria, os médicos. Os médicos não querem ir para o interior. Primeiro, concordo com o ministro, tem pouco médico no Brasil, precisa formar mais médicos sim, precisa melhorar isso sim. Segundo, as pessoas precisam de ir para o interior sim, e os médicos não vão para o interior, senhoras e senhores, não é porque não querem, eles não vão para o interior porque não têm condição de trabalhar no interior. Eu sou de uma região, sou de cidade pequena, sou do interior de Minas Gerais, e lá atrás, nós tínhamos hospital em Lajinha, nós tínhamos hospital em Tombos. Eu estou falando de cidades de 25, de 30 mil habitantes. Nós tínhamos radiologia, nós tínhamos laboratório. Inventaram a tal da rebocoterapia e começaram a enfiar todo mundo dentro de ambulância e levar para onde entulhando as grandes cidades, entulhando as cidades polo e tirando a força do trabalho naquelas cidades. Essa sociedade se organizou de uma maneira completamente louca. Nós oferecemos essa quantidade de ambulância para transporte sem criar uma rede própria. Nós poderíamos e podemos ter pequenos hospitais em pequenas cidades. Só em torno da minha cidade eu cito 10 cidades que tinham hospital, onde se nasciam pessoas. Não se nasce mais em cidade pequena, senhoras e senhores. Lá tem placa de carro, mas não tem certidão de nascimento. Porque tiramos dos hospitais, tiramos da pequena cidade a oportunidade de ter o seu médico fixado ali, onde ele pudesse levar a sua família, ter seu filho estudando numa escola. Ora bolas, quem é que acha que alguém não vai para o Maranhão, para o interior do Maranhão, como fui arguído por um companheiro, porque o salário é de 20 mil? Ninguém vai, senhoras e senhores, porque 20 mil não é o que move o médico. O que move o médico é condição de trabalho. É claro que o dinheiro é importante, mas imagina os senhores. Eu estou vendo ali em cima um companheiro que está com uma roupa de maître, né? Um abraço ao senhor, mas imagina o senhor se o senhor tivesse no seu restaurante que atender as pessoas 24 horas por dia, sem direito a dormir, sem substituição. Como é que seria a sua função? O médico é isso na cidade do interior, é um homem sozinho. E tem mais. Além disso, se ele for opositor ao prefeito, ele está na rua. Por que a carreira de Estado não funciona? Porque não querem dar estabilidade. Porque não querem dar condição do homem, do médico, estar
está lá no interior. Eu tenho um irmão médico, eu sou médico, e tenho um irmão médico que já foi demitido de 2 cidades, quando troca o prefeito. E aí? Por que ele ficou importante na cidade? Ele, por azar, é irmão de um deputado, e aí tem que tirar da cidade, que ele vai virar o adversário. Ora bolas, vamos culpar quem? Nós precisamos de respeitar as pequenas cidades, e a gente assiste, votamos aqui a criação de pequenos municípios, e aí todo mundo, e a imprensa foi dizer que era mais um nicho de corrupção que se nascia no Brasil. Enquanto nós não colocarmos o poder público nas pequenas cidades, o que nós vamos fazer, senhores, é provocar uma migração de pessoas que precisam de educação, precisam de saúde, para a periferia das grandes cidades. A minha cidade tem 25 mil habitantes e já tem favela. As pessoas não conseguem mais ser fixadas nas pequenas cidades de 5, 10 mil habitantes, porque não tem nada, absolutamente nada. E a vantagem que nós poderíamos conseguir criando mais municípios, e que na televisão, inclusive os grandes oráculos da mídia nacional disseram, olha, mais um cabide de emprego, mais um grupo de pessoas para se beneficiarem. Ora, senhores, discurso fácil, discurso oportuno, discurso oportunista, para julgar nessa casa sempre a responsabilidade pela corrupção, para julgar nessa casa a responsabilidade pelos maus feitos do Brasil. Eu não aceito, e disse aqui dessa tribuna, desde o dia 13, que a forma de falar com o Brasil, da forma de ouvir o Brasil, e é constitucional, era o plebiscito e o referendo, mas eles não podem ser usados de maneira casuística, eles não podem servir para fazer uma medida provisória, para trazer aqui alteração na reforma política, porque quando isso é oferecido ao povo, diz ao povo e a todos que estão lutando contra a corrupção, que se resolver a reforma política, e é a reforma política dos deputados. Quando fizer isso, a corrupção no Brasil acaba. E a corrupção nas licitações. E a corrupção na gestão equivocada e desviada do dinheiro público. Nos executivos. Essa casa precisa de ver isso de uma maneira mais séria. Senão nós não vamos ser respeitados lá na rua. Porque nós precisamos de aprender a falar não. Não para as corporações, não para os projetos econômicos, não para o executivo, quando o executivo não está agindo corretamente. Nosso partido pertence à base do governo. Permite uma parte, nobre deputado Mário Eride. Por favor. Deputado, como conterrâneo das Minas Gerais, eu quero cumprimentá-lo, dizer da alegria de tê-lo conosco na bancada mineira e, mais do que isso, como um parlamentar que tem uma visão plena do Brasil e faz uma abordagem firme, corajosa, que é o que precisamos nesse momento. É preciso, sim, ouvir a voz das ruas, mas não devemos respondê-la com demagogia, com enganação, com cortina de fumaça. A bem da verdade, um plano de carreira decente para o profissional médico do SUS, um plano de carreira que dê segurança, que dê perspectiva de vida. É nessa linha que Vossa Excelência discursa brilhantemente. Portanto, tem não só o nosso aplauso, mas a nossa solidariedade para que a gente debata com responsabilidade as demandas do Brasil e não com demagogia como o Executivo está querendo. Muito obrigado, deputado. Eu quero dizer ao senhor que eu pedi a interrupção no seu parte, porque faz parte ainda do meu texto, algumas coisas foram colocadas como solução, que a gente está aqui e com toda a intenção de provocar mesmo. A gente quer trazer provocação, mas a gente também apresenta a solução e a gente vai ter que mostrar essas soluções para a sociedade. A sociedade não pode, não deve ser levada de uma maneira irresponsável. E não estou aqui querendo colocar essa pecha sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum segmento. Isso é uma constatação e eu afirmo e reafirmo que desse jeito não dá. E estarei aqui ou em qualquer desses microfones para dizer a qualquer momento que isso eu não concordo. Sei que muitas pessoas que votaram em mim concordam comigo, outros tantos não concordam comigo. Eu sei que eu não sou unanimidade, eu sei disso, mas entendo que eu tenho aqui e recebi a delegação para falar do melhor jeito, da melhor maneira e sobre o melhor assunto com a melhor pureza que eu puder. É claro, deputados, senhoras e senhores, que nós temos soluções para a saúde, sim.
A saúde não está com problema só lá nos grotões, no interior. Essa posição de aceitar médicos, eu não tenho dificuldade em aceitá-los. Só que eu não acho que tenha que ser médicos despreparados, médicos que não falem a nossa língua, que esse prazo de 15 dias é um prazo que não tem sentido, que ninguém é treinado em língua ou treinado em medicina em 15, 20 dias, 3 meses. Isso não é possível, não é razoável. Nós temos que tirar um segmento de brasileiros médicos que estão na sombra, que ninguém quer discutir, que são os brasileiros que foram fazer medicina, e bons profissionais, que eu os conheço, alguns, que foram fazer medicina do outro lado da fronteira, nos nossos países fronteiriços, porque empresários brasileiros foram lá e montaram faculdades lá naqueles países, exatamente porque eles não conseguiam passar no vestibular aqui, porque o número de vagas é muito limitado, não por competência. Esses brasileiros foram para lá, esses brasileiros estão aqui no Brasil, esses brasileiros querem entrar no mercado. É muito mais fácil, senhoras e senhores, se nós chamássemos esses brasileiros e os treinássemos por 1 ano, 2 anos, e esses brasileiros estariam ocupando uma posição, falando a língua adequada, conhecendo a geografia e a epidemiologia do nosso país, e esses brasileiros, aí sim, qualificados e revalidados sob uma forma de treinamento, poderiam estar trabalhando no Brasil. Poderia-se criar uma condição para ele ir lá cumprir 2, 3 anos, como estamos oferecendo nesse programa. São brasileiros, eu acredito que tem mais de 15 mil brasileiros dessa situação. Nós estamos esquecendo desses brasileiros. O problema da medicina é esse desencontro de informações. Mas nós temos solução, é isso que eu quero oferecer ao governo. Propostas que sejam execuíveis. Ferro, por favor. Deputado Mário, Vossa Excelência dá a oportunidade de fazer um debate sobre uma questão crucial. Sem problema. Nós sabemos da dificuldade que tem as cidades pequenas com assistência médica básica, e essa proposta, ela enseja essa discussão. Vossa Excelência, por exemplo, aí adianta uma sugestão muito interessante, da validação dos diplomas dos estudantes brasileiros que estão na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, onde quer que esteja, na Bolívia, no Peru. Eu acho que seria o início, talvez. Na verdade, mas há no Brasil uma grande resistência ao diploma. Brasil, nós temos algumas fábricas de diploma que não podem ser consideradas escolas de medicina. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Ferro, obrigado pelo seu aparte. E aproveitando a parte, eu quero colocar nessa situação, como oferta, como proposta. Eu li muito bem, eu me debrucei sobre esse projeto hoje, porque por sorte do destino, eu estava aqui para fazer esse grande expediente hoje. E esse grande expediente me caiu um assunto que desculpem a falta de modéstia, mas eu domino. Eu sou da área, sou médico, e há muito tempo que eu convivo com essas situações. Eu sou do interior, sou de cidade pequena, eu sei o que acontece lá. Eu não ouvi falar, eu não estou no gabinete, então estou oferecendo posição. E nesse projeto, deputado, se eu pudesse, eu emendaria ele de fio a pavio, sempre com a intenção de melhorá-lo. Mas aqui, a preferência é dos médicos brasileiros formados no Brasil ou revalidados no Brasil. Em segundo lugar, médicos brasileiros formados no exterior. Em terceiro lugar, médicos estrangeiros, a partir de um convênio, que eu acho que isso o termo não é convênio, mas eu localizo já, de um convênio que viriam para o Brasil. Esse segundo segmento, que passa com médicos brasileiros formados no exterior, são desses médicos que eu estou falando, que também não adianta pegar esses médicos sem preparo, formado numa faculdade que fez só para explorá-los lá do outro lado da fronteira e colocá-los. E outro mais, uma coisa muito mais louca que eu vejo nesse negócio, não dá para proibir ninguém de andar de um lado para o outro. Isso só vai valer desculpa para os cubanos. Ninguém vai obrigar médico brasileiro daqui a 2 anos estar trabalhando lá em Chonim de Cima, a 30 quilômetros de Governador Valadares, 5 mil pessoas localizadas, que não tem nada, que estão doidos para ter um médico. Ninguém vai obrigá-los a ficar lá. Ninguém faz plantão 24 horas por dia, todo dia, o mês inteiro. Então essa construção passa por infraestrutura, essa construção passa por organização dessa estrutura médica. Eu não vou, e não acho que tenha,
que ficar fazendo crítica simplesmente pela crítica. Mas o projeto oferecido é muito ruim. Ele oferece aqui o tal do serviço civil obrigatório. Eu não tenho nada contra, eu formei a Universidade Federal. Eu quero e acho que todo mundo que formar em Universidade Federal tenha que prestar serviço, depois da sua formatura, à sociedade. E não cabe aqui a desculpa de dizer que meu pai também pagou, isso é dinheiro público. Mas é o dinheiro público de todos os brasileiros. E se uns são formados, os outros terão a obrigação, pelo menos moral, de pagar uma parte desse dinheiro gasto com a sua formatura e indo prestar serviço lá no interior, sim, senhor. Mas não é só para médico, é para todo mundo. Eu quero ver isso acontecer de forma constitucional. Do jeito que foi colocado, não é possível. Isso é a criação do serviço civil obrigatório. Nós temos serviço militar obrigatório, mas não temos serviço civil obrigatório. Isso está errado. Eu tenho pena, às vezes, quando vejo a intenção da presidente em acertar e lhes oferece uma proposta eivada de questões que não se comportariam de uma maneira clara. Infelizmente é isso. Gente, não falta médico somente no interior. Não falta saúde adequada somente no interior. Quem conhece as grandes cidades, trabalha na periferia das grandes cidades, sabe que não tem também nas grandes cidades. Ninguém vai fazer alguém ir lá para o interior de Minas, lá para o Jequitinhonha, alguma cidade que não tenha, porque se ele for para lá, ele vai ficar algum tempo e vai sair, mas o cara que estiver na periferia de Belo Horizonte, esse vai começar na periferia, daqui a pouco ele faz um plantão no centro, ele quebra o galho aqui, quebra o galho ali e vai embora para a vida dele. Vossa Excelência, me permite uma parte, ilustre deputado Marerinde. Deputado Paulo Biaco. Em primeiro lugar, queria parabenizar Vossa Excelência, venho ouvindo atentamente o discurso de Vossa Excelência desde o caminho até o plenário dessa casa e quero dizer que sei bem o que Vossa Excelência está dizendo. Afinal de contas, temos a mesma origem, a mesma região geográfica de Minas Gerais. Vossa Excelência está coberto de razão em tudo que tem afirmado aqui. Vossa Excelência tem muita sorte também de ter o grande expediente no momento em que a grande polêmica que se dá de topografia acidentada, onde o transporte de pacientes é sempre uma questão muito delicada, apontou uma questão importantíssima, que é o transporte de pacientes e a falta de valorização das entidades hospitalares, sejam filantrópicas ou governamentais, situadas mais no interior de Minas. Enfim, Vossa Excelência tem o meu apoio integral no brilhante discurso que está nos proporcionando essa tarde. Meus parabéns. Muito obrigado, deputado Paulo Biaco. Senhor presidente, eu vou complementar a minha fala, agradecendo a paciência das pessoas que me ouviram e reiterar que eu pensei que 25 minutos fosse um tempo muito grande, que desse para eu ficar aqui falando um monte de coisas que eu preciso e queria falar. Infelizmente, nós aqui na Câmara temos essa restrição de tempo. Mas eu quero deixar consignado aqui aos senhores que essas soluções oferecidas precisam e devem ser muito aprimoradas. Que essas soluções oferecidas não atendem à sociedade brasileira. Essas soluções oferecidas não podem e não devem ser consideradas definitivas. O povo nas ruas pediu para ser ouvido. E nós temos a obrigação. Por favor, presidente, só para concluir. Nós temos a obrigação moral de ouvi-los e interpretar de maneira correta essas vozes. Eles não pediram a nós soluções de emergência. Eles não pediram a nós que fizéssemos rapidinho para acabar. Eles nos pediram para que nós fizéssemos bem, para que nós fizéssemos definitivamente, para que nós não usássemos esse momento casuisticamente e que fizéssemos prevalecer interesses corporativos e interesses hegemônicos. O povo brasileiro não é bobo. O povo brasileiro, nesse momento, sumiu um pouco das ruas, mas ele já aprendeu o caminho, já sabe abrir a porta e já sabe abrir a boca. E nós temos que abrir a cabeça para fazer a leitura adequada. A leitura que esse parlamento pode fazer é ouvir com a... Está faltando uma assinatura do deputado. Uma.
Vamos passar as breves comunicações, mas antes...